Olá, meu nome é Fabrício e vou apresentar uma teoria que a cada dia mais pessoas acreditam nela. Essa teoria é sobre estarmos vivendo numa realidade virtual. E eu sou o Newton, e começo essa teoria falando sobre o mito da caverna de Platão. Platão foi um filósofo e matemático que viveu no período da Grécia Antiga em Atenas. Ele era um aprendiz de Sócrates e escreveu a saga A República. Nele contém uma alegoria chamada Alegoria da Caverna, popularmente conhecido como o mito da caverna de Platão. Nessa alegoria ele fala sobre a história de três homens que nunca tinham saído da caverna e estavam acorrentados nela com, com uma corrente no pescoço e duas na perna. Eles não conseguiam virar o pescoço e só conseguiam ver o fundo da caverna, onde eram refletidas sombras de um dia a dia normal, como pessoas carregando vasos, animais, correndo ou encontro de duas pessoas, por exemplo. Até que um dia, um deles se libertou das correntes e ele tenta sair da caverna, mas percebe que a luz de fora é muito forte. Então ele espera uma questão de horas até que seus olhos se adaptem completamente à luz e ele sai. A primeira coisa que ele percebe do lado de fora é que aquelas sombras que eram refletidas no fundo da caverna nada mais eram que estátuas de pedra que o sol fazia elas parecerem diferentes quando estavam em diferentes posições. E ele sai para desbravar e explorar o mundo real. Mas depois de um tempo, ele se sente sozinho naquele mundo. Decide voltar para seus amigos na caverna. E quando ele chega para tentar explicar o mundo real, eles entram em discussão. Ele diz que viu um mundo de verdade e aquelas sombras não eram reais. Não eram realmente pessoas ou animais. Eram apenas estátuas que o mundo era mais amplo que só aquilo. E depois de uma discussão relativamente longa, os amigos dele oprimem ele, dizendo que ele é louco e ele aceita e continua vendo o mundo como se fosse apenas sombras. Uma parte importante de quando falamos que os olhos dele demoraram a se adaptar pela luz de fora significaria que se alguém tentasse empurrar uma verdade para alguém apenas jogando ele no mundo daquela verdade, ele não conseguiria ver, pois seria um choque de realidade tão intenso que não faria sentido para ele. Agora você se pergunta: quem criou essa teoria? Rodrigo, e essa teoria foi criada por Nick Bostrom, mas quem anunciou ela para o mundo foi Elon Musk, CEO da Tesla Motors e da SpaceX. Ele deixa suas opiniões sobre inteligência artificial e realidade virtual muito nítida para o mundo, dizendo sempre que é perigoso complementar demais a realidade virtual e que tem grandes chances da teoria de Nick Bostrom ser real. Outro ícone da ciência moderna é o Neil deGrasse Tyson, um dramaturgo e astrofísico que já disse em vários discursos e debates que essa teoria tem grandes chances de ser real. Agora vamos falar um pouco do Elon Musk, o 20º homem mais rico do mundo. Elon Musk nasceu em 28 de junho na Pretória, África do Sul, onde estudou e fez faculdade de computação. Ele passou em física na Queen's University, em Ontário, Canadá. Pediu transferência um ano depois, quando foi para a Universidade da Pensilvânia. Logo depois, fez especialização em física aplicada na Califórnia, que é onde reside até hoje, tendo cidadania nos três países estudados, sendo mundialmente conhecido por fundar as empresas Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, Tesla Motors, SolarCity, Hyperloop, OpenAI, Neuralink e The Boring Company, empresas que marcaram época. Neil deGrasse Tyson é um cromologista de 59 anos que dirigiu várias operações de descobrimento e expansão espacial. Ele usa seus conhecimentos em astrofísica para nos comparar com jogos, por exemplo, os raios cósmicos que seriam o nosso limite de simulação. Não poderíamos avançar mais que esses raios do mesmo jeito que avançarmos muito para fora do mapa de Grand Theft Auto 5, jogo americano, pois morremos. Ele deixa sua opinião sobre o assunto bem clara. Ele tem quase certeza que somos uma realidade virtual, a partir de seus conhecimentos astrofísicos, mas ele, como outros cientistas que tentam estudar esse tipo, tem um problema muito grande. Não tem provas suficientes além de fenômenos físicos diversos que assemelham como um jogo. Agora falaremos sobre a teoria de Platão adaptada para os dias de hoje, que seria a teoria criada por Nick Bostrom. Essa teoria foi criada em 2003 e Nick Bostrom diria que vivemos em uma espécie de simulação computadorizada.
O principal fator que consiste essa teoria é todas as experiências que você consegue adquirir vêm diretamente dos seus sentidos com o mundo externo, como por exemplo sua audição, seu tato, seu olfato, e tudo isso são convertidos em sinais elétricos enviados para o seu cérebro. E dentro do seu cérebro, ele interpreta os sinais elétricos e tem uma visão do que é o que você realmente está sentindo no mundo, como por exemplo, passar a mão em um local áspero. Porém, algumas vezes o seu cérebro interpreta estímulos externos sem que você tenha tido contato com o mundo externo, como por exemplo quando você alucina e vê coisas que não estão lá. O que seria um pré-fator ou um fator teste que diria que nós, na verdade, recebemos estímulos externos a partir de uma programação que nos fez sentir aquilo. Então, teoricamente, nós recebemos o estímulo externo sem realmente entrarmos em contato com o mundo externo, mas ele veio até o nosso cérebro. O que seria teoricamente impossível, ou uma prova de que vivemos em uma simulação. A partir do momento que conseguimos ver ou sentir coisas que não estão lá, mas nós somos programados para sentir. Nick Bostrom, um cientista de 45 anos, propôs em 2002 que poderíamos estar vivendo em uma realidade virtual que está sendo executada em um computador. Uma das principais críticas a essa hipótese é que um computador não teria processamento suficiente para renderizar o mundo inteiro, mas tem duas contrapropostas para esse argumento. A primeira é que se a tecnologia continuar crescendo e evoluindo no ritmo que está hoje, em 57 anos conseguiríamos renderizar o mundo em qualidades mínimas. Além de ter outro argumento que diz que o mundo não tem como renderizar inteiro apenas o que vemos. Por exemplo, quando você usa óculos de realidade virtual e está olhando para frente, o que te garante que o que atrás não está sendo renderizado. Então o computador não precisa ser tão poderoso para renderizar tudo e todos. Só o que está sendo habilitado ou sendo visto. Então, de acordo com essa lógica, nada te garante que o seu quarto não some enquanto ninguém está olhando para ele. O mais perto que chegamos de uma realidade próxima à nossa é o jogo de computador The Sims, que é um jogo onde você controla seres humanos que levam uma vida onde você toma as decisões por eles. Porém, não é isso que a teoria sugere. A teoria diz que eles são programados com livre-arbítrio, onde eles desenvolvem a própria linguagem, sua própria intimidade e sua própria cultura. A proposta seria que veríamos como nossos antepassados veriam e se desenvolveram. A teoria que Nick Bostrom criou é essa que foi contada em partes por cada um dos meus colegas. Ele propõe que o mundo que vivemos hoje em dia é uma simulação de computador desenvolvida por historiadores do futuro, não tão longe do nosso, para ver como seus antepassados se desenvolveram para pesquisas gerais.